Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossos estudos sobre o pronunciamento CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, falando hoje sobre balanço patrimonial. Este é o segundo vídeo aqui dessa série de vídeos sobre o CPC 26. Se você ainda não assistiu o primeiro, está aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a primeira aula, tá? Então, hoje a gente vai comentar os pontos item a item do que trata para o balanço patrimonial, do que trata sobre o balanço patrimonial. Antes da gente iniciar, deixa eu só aqui fazer dois pedidos para você. Primeiro, se você tem interesse em contabilidade e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, além, é claro, de aproveitar o enorme conteúdo que a gente já tem por aqui. Segundo pedido é, se você gostar dessa aula aqui, gostar desse vídeo, deixa sua curtida, dá seu joinha, deixa seu like aqui, tá? Que ajuda muito o trabalho da gente a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Trabalho esse que é desenvolvido de forma totalmente gratuita, tá bom? Então, pedidos feitos, vamos lá, pessoal. Seguinte, esse é o sumário, né, do pronunciamento. Na aula anterior, a gente viu até o item 46, e nesta aula aqui a gente vai começar no item 47 e vai até o item 80A, tá? Então a dinâmica é o seguinte, a gente vai ler item a item e sempre que algum item requiser alguma explicação maior sobre ele, a gente para e comenta, tá bom? Então vamos lá. Sobre a estrutura e conteúdo, né? Introdução. Este pronunciamento requer determinadas divulgações no balanço patrimonial, na DRA, na DRE e na DMPL, e requer divulgação de outros itens nessas demonstrações contábeis ou nas notas explicativas. O pronunciamento técnico CPC 03, DFC estabelece requisitos para apresentação de informações de fluxos de caixa. Então, existe CPC específico, né, para fluxo de caixa, além, claro, não foi mencionado aqui, mas o CPC de DVA, tá? CPC 09. Item 48. Esse pronunciamento utiliza-se por vezes do termo divulgação em sentido amplo, englobando itens apresentados nas demonstrações contábeis e notas explicativas. Divulgações também são exigidas por outros pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações de CPC. A menos que seja especificado em contrário, tais divulgações podem ser incluídas nas demonstrações contábeis. Até aqui, nada demais, tá? Indo para a identificação das demonstrações contábeis, o item 49 diz o seguinte: as demonstrações contábeis devem ser identificadas claramente e distinguidas de qualquer outra informação que porventura conste no mesmo documento publicado. E o item 50, as práticas contábeis brasileiras são aplicáveis apenas às demonstrações contábeis e não necessariamente à informação apresentada em outro relatório anual, relatório regulatório ou qualquer outro documento. Por isso, é importante que os usuários possam distinguir a informação elaborada utilizando-se de práticas contábeis brasileiras de qualquer outra informação que possa ser útil aos seus usuários, mas que não são objetos de requisito das referidas práticas. Exemplo, né, algumas práticas para efeito de fisco, né? O fisco manda fazer alguns ajustes, né, para efeito de apuração da base de cálculo do lucro, para apuração de tributos. Então, não confunda isso com contabilidade propriamente dita, tá bom? Item 51. Cada demonstração contábil e respectivas notas explicativas devem ser identificadas claramente. Além disso, as seguintes informações devem ser divulgadas de forma destacada e repetidas quando necessário para a devida compreensão da informação apresentada. A. Nome da entidade às quais as demonstrações contábeis dizem respeito ou outro meio que permita a sua identificação, bem como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação desde o término do período anterior. Se as demonstrações se referem a entidade individual ou em grupo, né, demonstração individual ou consolidada, a data de encerramento do período do reporte ou período coberto pelo conjunto das demonstrações ou notas, também. A moeda de apresentação, tal como definida no CPC 02, o efeito de mudança nas taxas de câmbio e conversões, e o nível de arredondamento utilizado também na apresentação das demonstrações contábeis. A gente vai ver aqui ao final do vídeo a demonstração real, tá? Onde a gente consegue observar todos esses itens aqui citados no ponto 51. Item 52. Os requisitos do item 51 são normalmente satisfeitos pela apresentação apropriada de cabeçalhos de página
títulos de demonstração de nota explicativa de colunas similares em cada página das demonstrações contábeis. Na determinação da melhor forma de apresentar tais informações, é necessário exercício de julgamento. Por exemplo, quando as demonstrações são apresentadas eletronicamente, nem sempre podem ser usadas páginas separadas. Os itens acima devem ser então apresentados com frequência suficiente, de forma a assegurar a devida compreensão das informações incluídas nas demonstrações contábeis. Nada de muito especial aqui no item 52. Item 53 diz o seguinte: as demonstrações contábeis tornam-se muitas vezes mais compreensíveis pela apresentação da informação em milhares ou milhões de unidades da moeda de apresentação. Esse procedimento é aceitável desde que o nível de arredondamento na apresentação seja divulgado e não se omita informação material. Então é justamente, né, muitas das demonstrações contábeis você omite as últimas casas, e isso é até aconselhável, segundo o item 53. Está tudo ligado, tudo gira em torno da discussão da materialidade, né, que a gente já fez essa discussão no primeiro vídeo, que está aqui na descrição deste, a questão da materialidade. Muitas vezes é melhor, no sentido de materialidade, eu omitir as últimas casas do que apresentar todas elas. Tá? Sobre a informação a ser apresentada no balanço patrimonial, o item 54 vai dizer o seguinte: o balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a legislação, as seguintes contas. E aí vai ser elencada aqui uma série de contas que devem constar no balanço, desde que tenha saldo, claro. A, caixa e equivalente de caixa. B, clientes e outros recebíveis. C, estoques. D, ativos financeiros. E, total de ativos classificados como disponível para venda e à disposição para venda, conforme CPC 31. Ativos biológicos, conforme CPC 29. Investimentos avaliados pelo MEP. Propriedades para investimento. Imobilizado. Intangível. Contas a pagar comerciais e outras. Provisões. Obrigações financeiras. Obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme CPC 32. Impostos diferidos, ativos e passivos, conforme CPC 32. Obrigações associadas a ativos à disposição para venda, de acordo com CPC 31. Participação dos não controladores apresentada de forma destacada dentro do patrimônio líquido. Além do capital integralizado e as reservas e outras contas atribuíveis às proprietários de entidade. Embora aqui, pessoal, alguns itens já façam menção direta ao pronunciamento, né, CPC 29, CPC 32, 31, mas basicamente todos esses itens aqui que são elencados têm seu pronunciamento próprio, tá? Não somente esses que foram mencionados aqui. Imobilizado tem, intangível tem, provisões tem, propriedade para investimento tem, por aí vai. Então, aqui é meio que está só dizendo o seguinte: você vai evidenciar isso. Para saber melhor sobre cada item, você consulta a norma vigente desse item, tá certo? Item 55. A entidade deve apresentar contas adicionais pela desagregação de contas listadas no item 54, cabeçalhos e subtotais nos balanços, sempre que sejam relevantes para entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade, ou seja, você pode desmembrar aqueles itens lá do item 54, desde que seja relevante. 55A. Quando a entidade apresentar subtotais de acordo com o item 55, esses subtotais devem: a. ser constituídos de contas compostas de valores reconhecidos e mensurados conforme os pronunciamentos. B. ser apresentados e nomeados de forma que as contas constituem subtotais sejam claras e compreensíveis. C. ser consistentes de período a período, de acordo com o item 45. E D. não ser exibidos com mais destaque do que os subtotais e totais exigidos no pronunciamento para o balanço patrimonial. Então, não tem mais destaque, por exemplo, total de ativo, né? Próximo. 56. Na situação em que a entidade apresente separadamente seus ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos diferidos, ativos, passivos, não devem ser classificados como ativos circulantes, passivos, circulantes. Então, sempre imposto diferido, não circulante. Tá? Este pronunciamento não prescreve a ordem e o formato que deve ser utilizado a apresentação das contas do balanço, mas a ordem legalmente instituída no Brasil deve ser observada, ou seja, primeiro circulante, depois não circulante. O item 3054 simplesmente lista os itens que são suficientemente diferentes na sua natureza ou função para assegurar uma apresentação individualizada no balanço patrimonial. Adicionalmente, contas do balanço patrimonial devem ser incluídas sempre que o tamanho, natureza ou função de um item ou agregação de itens similares apresentados separadamente seja relevante na compreensão da posição financeira.
B. A nomenclatura das contas utilizada e sua ordem de apresentação e agregação de itens semelhantes podem ser modificadas de acordo com a natureza da entidade e suas transações, no sentido de fornecer informação que seja relevante na compreensão da posição financeira patrimonial da entidade. Por exemplo, uma instituição financeira pode ter de modificar a nomenclatura acima referida, no sentido de fornecer informação relevante ao contexto de operações das instituições financeiras. Instituições financeiras é um caso à parte, tá? A gente vai comentar sobre isso já já. 58. A entidade deve julgar a adequação da apresentação das contas adicionais separadamente, com base na avaliação A. Da natureza e liquidez dos ativos, B. Função dos ativos da entidade e C. Dos montantes, natureza e prazo dos ativos. Ok? 59. A utilização de distintos critérios de mensuração de classes diferentes de ativos sugere que suas naturezas ou funções são distintas e, portanto, devam ser apresentadas em contas separadas. Por exemplo, diferentes classes de imobilizado podem ser reconhecidas a um custo ou por reavaliação, quando permitido legalmente, que não é o caso nosso, em conformidade com o CPC 27, ativo imobilizado. 60. Aí já começa a falar da distinção entre circulante e não circulante. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separadas no balanço patrimonial, de acordo com os itens 66 a 76, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. Então, ponto importantíssimo aqui. Nem todo balanço patrimonial vai ser apresentado em ativo circulante, passivo circulante, ou ativo circulante não circulante, passivo circulante não circulante. Isso é regra, mas para toda regra há exceções. Uma delas é o caso das instituições financeiras. Se você pegar o balanço de instituição financeira, você vai ver que ele geralmente não é dividido em circulante e não circulante. Então, preste atenção nisso. É a regra, dividir entre circulante e não circulante, mas nem toda empresa divide em circulante e não circulante. Às vezes, simplesmente você segue uma lista lá dos ativos e passivos sem separá-los, tá? A gente explica por quê já já. Item 61. Qualquer que seja o método de apresentação adotado, a entidade deve divulgar o montante esperado a ser recuperado ou liquidado em até 12 meses ou mais do que 12 meses após o período de reporte para cada item de ativo e passivo. 62. Quando a entidade fornece bens ou serviços dentro de um ciclo operacional claramente identificável, a classificação separada de ativo, passivo, circulante e não circulante no balanço patrimonial proporciona informação útil a distinguir ativos líquidos que estejam continuamente em circulação, como o capital circulante dos que são utilizados nas operações de longo prazo da entidade. Essa classificação também deve destacar os ativos que se esperam que sejam realizados dentro do ciclo operacional corrente, bem como os passivos que devam ser liquidados no mesmo ciclo, no mesmo período. Para algumas entidades, tais como instituições financeiras, a apresentação de ativos e passivos por ordem crescente ou decrescente de liquidez proporciona informação que é confiável e mais relevante. Aqui que eu tinha dito, a instituição financeira é uma exceção, tá? Por quê? Do que a apresentação circulante e não circulante? Porque essas entidades não fornecem bens e serviços dentro de um ciclo operacional claramente identificável. Então, não é muito claro qual é o ciclo operacional de uma instituição financeira. Então, não é tão legal você dividir em circulante e não circulante as informações do balanço de um banco, por exemplo, porque ele não tem ciclo operacional muito bem definido. Então, fica melhor que eu simplesmente elenque todas as contas, observando o critério de liquidez, claro, para o ativo, e de pagamento para o passivo, mas simplesmente elencando-os, não dividindo em circulante e não circulante, tá? Então isso se aplica a casos sempre que o ciclo operacional não for exatamente muito bem identificado, que é um exemplo clássico das instituições financeiras, tá? Na aplicação do item 60, é permitido à entidade apresentar alguns dos seus ativos e passivos, utilizando as classificações circulante e não circulante, e outros por ordem de liquidez, quando o procedimento proporcionar informação confiável e mais relevante. Particularmente eu nunca vi isso, mas seria o caso, por exemplo, uma empresa ela atua tanto na linha de instituição financeira quanto com outra coisa, indústria, sei lá. Então você pode apresentar alguns itens distinguindo circulante e não circulante e outros sem essa distinção, tá? 65. A informação acerca das datas previstas para a realização de ativos e liquidação de passivos é útil
na avaliação de liquidez e solvência da entidade, pronunciamento CPC 40, instrumentos financeiros, evidenciação requer divulgação das datas de vencimento de ativos financeiros e passivos financeiros. Ativos financeiros incluem recebíveis comerciais e outros recebíveis, e passivos financeiros, dívidas a pagar comerciais e outros. A informação sobre a data esperada para a recuperação de liquidação de ativos e passivos não monetários, tais como estoques e provisões, é também útil, qualquer que seja a classificação desses ativos e passivos como circulante ou não circulante. Por exemplo, a entidade deve divulgar o montante de estoques que se espera que seja recuperado após 12 meses da data do balanço. Especificamente sobre ativo circulante agora. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer um dos critérios. Então, temos de A a D, satisfeito ou A, ou B, ou C, ou D, não precisa satisfazer tudo, é ativo circulante. A. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. B. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. C. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Ou D. É caixa ou equivalente caixa, né? já é dinheiro. A menos que sua troca ou uso para liquidação encontre-se vedada por pelo menos 12 meses. Aí é uma exceção. Tá? Todos os demais ativos devem ser não circulantes. Então, não circulante a gente chega por exceção. Se enquadra em A, B, C ou D? Circulante. Não se enquadra, por exclusão, não circulante. Este pronunciamento utiliza a expressão não circulante para incluir ativos tangíveis, intangíveis, financeiros e de longo prazo. Não se proíbe o uso de descrições alternativas desde que o sentido seja claro. Observação: se alguém pegar um balanço muito antigo mesmo, 2004, 2005 por aí, você vai ver que a divisão era circulante, investimento a longo prazo, realizável a longo prazo, perdão, e permanente, tá? Isso era uma divisão antiga. De meados de 2008, 2009 para cá, ficou circulante e não circulante. Mas só essa observação, se você pegar um balanço muito antigo, 2005 para baixo, por exemplo, você vai ver que a divisão era circulante, realizável a longo prazo e permanente, tá? Só essa observação. Item 67A diz o seguinte: ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Ok? 68. Ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa e seus equivalentes. Então é o tempo que eu levo para adquirir matéria-prima, mercadoria, vender e receber. Né? Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja 12 meses. Os ativos circulantes incluem ativos, tal como estoque, contas a pagar e comerciais, que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não espera que sejam realizados no período de até 12 meses após o balanço. Ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com finalidade de serem negociados e a parcela circulante de ativos financeiros não circulantes. Não é nada demais até aqui, né? Passivo circulante. Passivo ele deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer um dos critérios A, B, C ou D. Novamente, atingir qualquer um dos critérios, circulante. Passivo circulante. Não atingiu, por consequência, é passivo não circulante. A. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. B. Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. C. Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Ou D. A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após o balanço. Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não deve afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes, né, por exclusão. Não atende A, B, C ou D, passivo não circulante. Tá? Seguindo, item 70 vai dizer o seguinte: alguns passivos circulantes, tais como contas a pagar, comerciais e algumas apropriações por competência relativas a gastos com empregados e outros custos operacionais, são parte do capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade. Tais itens operacionais são classificados como passivos circulantes, mesmo que estejam para ser liquidados em mais de 12 meses após a data do balanço. Então, uma exceção aqui, né, importante. Mesmo que tenha mais de 12 meses para a liquidação, dependendo de se ele for considerado operacional, ele vai para o
circulante. Tá? O mesmo ciclo operacional normal aplica-se à classificação dos ativos e passivos da entidade. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificado, pressupõe-se que ele seja de 12 meses. Outros passivos circulantes não são liquidados como parte do ciclo operacional normal, mas está prevista sua liquidação para o período de até 12 meses após a data do balanço, ou estão essencialmente mantidos com finalidade de serem negociados. Exemplos são alguns passivos financeiros que atendem à definição de mantido para negociação, conforme o CPC 48, saldos bancários a descoberto, parcela de circulante de passivos financeiros não circulantes, dividendos a pagar, imposto de renda e outras dívidas a pagar não comerciais. Os passivos financeiros que proporcionam financiamento em longo prazo e cuja liquidação não esteja prevista para o período de até 12 meses são passivos não circulantes. Né? Como faz sentido o que o item 71 está dizendo. Item 72. A entidade deve classificar os seus passivos financeiros como circulantes quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 12 meses na data do balanço, mesmo que o prazo original para sua liquidação tenha sido por período superior a 12 meses, mas se agora é até 12, paciência. B. Um acordo de refinanciamento ou reescalonamento de pagamento ao longo prazo seja completado após a data do balanço e antes das demonstrações serem utilizadas para sua publicação. Item 73. Se a entidade tiver a expectativa, poder discricionário para refinanciar ou substituir, chamado rollover, uma obrigação por pelo menos 12 meses após a data do balanço, segundo o dispositivo contratual de empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante, mesmo que de outra forma devida dentro do período mais curto. Contudo, quando o refinanciamento ou substituição rollover da obrigação não depender somente da entidade, o simples potencial de refinanciamento não é suficiente para classificar como não circulante. Portanto, a obrigação fica como circulante. 74. Quando a entidade quebrar um acordo contratual, um covenant, de um empréstimo de longo prazo, índice de endividamento, cobertura de juros, por exemplo, ao término ou antes do término do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve passar a ser circulante, mesmo que o credor tenha concordado após a data do balanço e antes da autorização da emissão das demonstrações e não exigir pagamento como consequência dessa quebra. O passivo deve ser classificado como circulante porque a data do balanço a entidade não tem ainda esse direito incondicional de diferir sua liquidação durante pelo menos 12 meses. Entretanto, diz o item 75, o passivo deve ser classificado como não circulante se o credor tiver acordado até a data do balanço em proporcional uma dilação de prazo, a terminar pelo menos 12 meses após a data do balanço, dentro do qual a entidade poderá retificar a quebra do covenant contratual e durante o qual não poderá exigir liquidação imediata do passivo em questão. Então, se houver alguma quebra de contratual e ainda não foi definido o prazo de pagamento, né? Eu posso antecipar, circulante. Ficou definido que o credor vai me manter eu podendo pagar com mais de 12 meses, não circulante. Tá? Sempre levando em conta a data do balanço. 76. Com respeito a empréstimos classificados como passivo circulante, se os eventos que os seguem ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações foram autorizadas para serem emitidas, esses eventos serão qualificados para divulgação como eventos que não originam ajustes de acordo com o CPC 24, eventos subsequentes. A. Refinanciamento para uma base de longo prazo. B. Retificação e quebra de covenant de empréstimo de longo prazo. E C. Concessão de parte do credor de dilação de prazo para retificar a quebra de covenant contratual de empréstimo de longo prazo que termine pelo menos 12 meses após a data do balanço. Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em notas explicativas, geralmente em notas explicativas. 77. A entidade deve divulgar, seja no balanço patrimonial, seja em notas explicativas, rúbricas adicionais às contas apresentadas, sobre classificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. 78. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende dos requisitos dos pronunciamentos, interpretações e orientações e da dimensão, natureza e função dos montantes envolvidos. Os fatores estabelecidos no item 58 também são usados para decidir as bases a se utilizar para a subclassificação. As divulgações variam a cada item, por exemplo. Os itens do ativo imobilizado são segregados em classes de acordo com o CPC 27. As contas a receber são segregadas em montantes a receber de clientes comerciais, contas a receber de partes relacionadas,
pagamentos antecipados e outros. Né? Aqui ele vai tratar de subdivisões do mesmo item, vamos assim dizer. C. Os estoques são segregados de acordo com o pronunciamento 16 de estoque, classificado como mercadoria para revenda, insumos, materiais, produtos em processamento de produtos acabados. D. As provisões são segregadas em provisões para benefício dos empregados e outros itens. E E. Capital e reservas são segregadas em várias classes, tal como capital subscrito e integralizado, prêmios na emissão de ações e reservas. E aí tem diversas reservas. 7.9. A entidade deve divulgar o seguinte, seja no balanço patrimonial, seja na DMPL ou nas notas explicativas. A. Para cada classe de ações de capital, quantidade de ações autorizadas, quantidade de ações subscritas inteiramente integralizadas, subscritas integralizadas, valor nominal por ação, conciliação entre as quantidades de ações em circulação no início e fim do período, direitos, preferências e restrições associados a essas classes, ações ou cotas de entidades mantidas pela própria entidade, ações reservadas para emissão e função de opções e contratos para a venda de ações. Geralmente isso aqui não vem no balanço, tá? Vem ou em nota explicativa, primordialmente, ou na DMPL. Pode vir no balanço? Pode, tá dito aqui. Mas dificilmente essa informação vem no balanço, tá? B. Uma descrição da natureza e finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. Pode vir no balanço também, mas isso aqui é mais comum vir na DMPL novamente, tá? Ou em nota explicativa. Vamos lá. 80. A entidade sem capital representada por ações, tal como a sociedade de responsabilidade limitada ou um trust, deve divulgar informação equivalente à exigida no item 79, mostrando alterações durante o período em cada categoria de participação do PL, de direitos, preferências e restrições associados e cada categoria de instrumento patrimonial. 80A. Se a entidade tiver reclassificado a um instrumento financeiro com opção de venda, classificado como instrumento patrimonial, ou um instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar uma contraparte, um valor pro rata dos seus ativos líquidos, somente na liquidação da entidade é classificado como instrumento patrimonial, entre os passivos financeiros e o patrimônio líquido, ela deve divulgar o montante reclassificado para dentro e para fora dessa categoria e o montante, e o momento e o motivo dessa reclassificação. Não tem tanta aplicabilidade assim esse item 80A, tá? Para a gente fechar, pessoal, eu trouxe aqui uma demonstração, um balanço da Ambev S.A., né, para a gente comentar alguns pontos. Balanço patrimonial tem que estar escrito, né, qual é a demonstração. Nesse caso aqui é em milhares de reais. O que isso quer dizer? Que os valores que a gente encontra aqui estão omitidas as 3 últimas casas, tá? Então existem 3 casas a mais. Por exemplo, caixa equivalente de caixa de 31 de 12 de 2019 da controladora, onde tem 2.657.537. Na verdade são 2.657.537, por aí vai, tá? Percebe-se também aqui o seguinte: a entidade apresenta o ano atual e o ano anterior, né, que é o mínimo exigido, né, para ser apresentado. Percebe-se também o seguinte: ela apresenta as informações da controladora e o consolidado, que é o grupo empresarial Ambev. A controladora é a empresa principal. Percebe mais o seguinte: nesse caso aqui, o balanço de 2018 ele foi reapresentado, por isso que ele está no final de 2018 e no início de 2018. E aí tem uma observação aqui sobre a reapresentação, dita aqui embaixo que é reapresentado por conta do impacto da adoção do IFRS 16, que é o de arrendamento, tá? Então houve aí uma adoção do CPC do IFRS 16 de arrendamento. Por esse motivo precisou ser reapresentado o balanço de 2018. Então ele está aqui ao final e ao início do ano. Então isso foi reapresentado, tá? Então é uma informação também. Sobre isso, e aí a gente tem os itens, ó, conforme foi dito no próprio CPC 26, a gente tem alguns itens aqui, como caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras, instrumentos financeiros, contas a receber, estoque, imposto de renda a recuperar, demais impostos a recuperar, outros ativos e o total do ativo circulante. Aplicações financeiras, instrumentos financeiros, contas a receber, imposto de renda a recuperar, demais impostos a recuperar, imposto de renda a diferido, né, o diferido sempre no não circulante, conforme foi dito. Outros ativos, benefícios a funcionários, investimentos, imobilizados, intangível e ágil. E aí o total do não circulante. Isso para 2019, 2018 e aqui para o início de 2018 também, porque teve que ser reapresentado.
e as informações da controladora, que é o balanço individual, e do consolidado, que é o balanço consolidado, como o próprio nome diz. E aqui onde tem nota, é justamente o seguinte, são as notas explicativas, né? Então, se eu quero mais informações sobre caixa equivalente de caixa, eu vou consultar a nota explicativa número 5. Se eu quero mais explicações sobre aplicações financeiras, eu vou consultar a nota explicativa número 6. E por aí vai. Onde não tiver nada, é porque não tem nota explicativa para este item. E aqui está o lado do passivo mais PL, tá? da Ambev. Também em milhares de reais, né? É uma continuação do balanço patrimonial. Mesma forma, 2019, 18 início, 18 fim, 18 início, foi reapresentado pelos mesmos motivos, né? A adoção de IFRS 16, que trata de arrendamento, também em milhares de reais, se o ativo está também passivo mais PL tem que estar, né? E aí seguem os itens, ó, contas a pagar, instrumentos financeiros, empréstimos, conta garantida, salários, dividendos, e por aí vai. Tá? No PL, capital social, reservas, ajuste de avaliação patrimonial, lucro prejuízo acumulado. E aí o PL dos não controladores, dos controladores, desculpa, né? O total do PL. E aí veja aqui aquela questão de número de ações, não sei o que mais lá que a gente viu antes, né? Geralmente não vem no balanço patrimonial e de fato não está aqui também, tá? E é a mesma coisa aqui de notas, né? Notas explicativas. Se eu quero informação sobre contas a pagar circulante, nota explicativa é 14. Se eu quero sobre instrumentos financeiros e derivativos, nota explicativa é 28. Então lá nas notas explicativas terão informações mais detalhadas sobre os itens. Onde tiver espaço em branco significa dizer que não há nota explicativa para estes itens, tá? E aqui só uma observação também, né? Sempre em milhares de reais quer dizer o quê? Além do que eu já disse, de que foi omitida aqui por questão de materialidade as 3 últimas casas, também está dizendo que é em reais, portanto é em moeda nacional. Também está sendo respeitado mais um item do CPC 26, que diz que tem que dizer qual é a moeda de apresentação e que essa moeda tem que ser a moeda nacional, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula, tá? Mais uma aula aí sobre o CPC 26, focada agora no balanço patrimonial. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado por ter ficado até o final. Se gostou, reforça lá o pedido que eu fiz no começo. Deixa aqui sua curtida, dá seu joinha, deixa seu like aqui, tá? Que ajuda muito o trabalho da gente a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Se ainda não está inscrito aqui, se inscreve e ativa o sininho da notificação para aproveitar tudo que a gente tem, ainda ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo. E fica ligado aí que irão sair mais vídeos ainda sobre o CPC 26, a norma não termina em balanço patrimonial, iremos fazer outras aulas, tá? Se você perder a primeira, essa é a segunda aula. Tá aqui na descrição do vídeo o link de acesso para a primeira. E no mais, meu muito obrigado novamente, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.